dia, bom dia para você. Bom dia, bom dia para tua alma. Bom dia pela luz que está em você. Ok? Paz e bem. Paz e bem. Quero trocar umas figurinhas com você nesse dia, agraciado pelas bênçãos, provida do alto, não é verdade? E já quero assim, em alguns minutinhos estar entrando, quero estar aí interagindo com você. Meditar contigo, algo maravilhoso. Ok? Ok. Ok. Tempo de agradecimento, mas tempos também de desafios, né? Vamos lá? Eu quero estar meditando com você algo maravilhoso e muito importante neste momento e nesse tempo que estamos vivenciando agora. Veja, antes de mais nada, eu quero ter uma palavra que é um versículo do Salmo 137 da Bíblia Católica, é o Salmo 137. Da tradução de João Ferreira de Almeida, 136, né, seria o Salmo. Tá? Mas vamos lá, o versículo 6 e 7 e 8 do Salmo 137. Diz assim: sim, excelso, grandioso é o Senhor, mas Ele olha os pequeninos, enquanto o seu olhar prescuta os soberbos. Em meio à adversidade, vós me conservais a vida. Em meio a adversidades, vós me conservais a vida. Estendei a mão contra a cólera dos meus inimigos. Salva-me a vossa mão. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor, eterna é a vossa bondade. Não abandoneis a obra de vossas mãos. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Mas veja o que diz também esse versículo: em meio à adversidade, vós me conservais a vida. Por isso, eu quero estar meditando com você, no livro de Éfeso. São Paulo nos dá a clareza de alguma situação do que está acontecendo hoje. Para você que vai entrar, né? Você vai ver na sequência qual é o assunto que vamos estar abordando. Diz assim o capítulo 6 da carta aos Efésios. O capítulo 6 da carta aos Efésios diz assim, de 10 a 18. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus,
para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta à cintura, cingido com a verdade e o corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé com o que possais apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação, e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em todas as circunstâncias, pelo Espírito no qual perseverai, em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por todos, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho. Intensificai as vossas orações, diz, pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal espalhada pelos ares. Às vezes nós achamos que a nossa luta, ela vai ter que ser uma luta na carne, ela vai ter que ser uma luta, não é? Dou-lhe uma face e eu te dou na outra. Faça isso que eu te faço o mesmo. Mas o Senhor, Ele vem nos dar um recado aqui, que nós não temos que lutar contra aqueles que se colocam como inimigos daquilo que vemos, daquilo que praticamos, ou da forma em que somos e que vivemos e que queremos ser. Nós estamos vendo aí esta famosa charge, eu vou dizer assim, enfim, um jargão que foi jogado no mundo e que muitos estão abraçando isso como se fosse a regra. A cristofobia. Cristofobia. Nós vemos que há uma realidade do que está acontecendo. Essa fobia de muitos de não querer aceitar a forma de vida cristã. De não querer aceitar como nós vivemos e como nós queremos viver. E por ser assim, há uma perseguição ferrenha. Não é? Há 260 milhões no mundo de cristãos sendo perseguidos, maltratados. 260 milhões hoje no mundo de cristão é perseguido. Mais do que a população do Brasil. Mais do que a população do Brasil hoje no mundo é perseguida por ter optado, por ter buscado viver em Cristo e coisas e a sua graça. Há 90 mil mortos hoje, segundo a estatística no mundo, porque aderiram e abraçaram a fé em Cristo. Há muitos padres e pastores sendo açoitados, muitos até mortos, por abraçar o Evangelho e seguir essas regras e desejar estar nesse caminho e anunciar a paz. Nós vemos aí, em relação aos símbolos sagrados, a cruz bendita, a cruz de Jesus, em muitos lugares, em muitas festas, em carnavais da vida, em muitas manifestações, sendo no ânus, sendo introduzida no ânus. Nós vemos aí na questão da Igreja Católica a Eucaristia sendo introduzida na vagina. E tudo isso fazem com uma gana e com um prazer de destruir, de querer destruir a fé daqueles que buscam, daqueles que querem e aceitam Cristo como Senhor da sua vida.
nós vemos aí há pouco tempo atrás uma escola de samba chamada Os Gaviões da Fiel pegar, travestir alguém de Cristo e sair arrastando pela rua, e o outro de demônio, e algo terrível sendo açoitado, blasfemado, enquanto muitos na arquibancadas, lá de onde estava, e outros pelas telas de sua TV, aplaudiam, riam, e diziam que lindo. Shows por esse país amavam. Jesus é gay. Muitos vendo, né, e aplaudindo. Nós vemos que a grande mídia vendo isto e nenhum ponto ao contrário para refutar. A mídia que se coloca tão isenta e toda cheia de moral, uma grande mídia. Não, ao contrário, dava ênfase à cena. Nós vemos aí um grupo de pessoas chamado Porta dos Fundos, zombando o que diz o Evangelho, zombando o cristão e da sacralidade da igreja. Nós vemos novelas indo na contramão daquilo que rege o Evangelho, daquilo que pede a Bíblia, novelas atacando a fé cristã, de uma forma ferrenha, em uma forma de zombaria. Nós vimos também, na grande mídia, um programa de humor colocando Jesus como um gay e uma zombaria dos apóstolos e de todos os homens que abraçaram a fé. Querido, nós vemos também, infelizmente, nas nossas casas de leis federais e em muitas estaduais e municipais, pessoas que travestem de quê? De uma sigla partidária chamada esquerda, atacando a Bíblia, o Evangelho e a palavra de Deus. E com o intuito de destruir o conservadorismo, a família. E nós vemos as lideranças federais em estar no YouTube, em canais, destruir a fé cristã. E muitos dizem até que, se for possível, peguem armas para destruir, chamando a igreja de todos os nomes mais pejorativos que vocês possam imaginar. E mesmo sabendo que no país em que vivemos, reza a Constituição e temos uma lei no Código Penal, Lei 9.099/95 e a 10.259/1 do artigo 208 do Código Penal, que deixa claro em relação a todos esses que perseguem, que blasfemam, que zombam, que quebram e que queimam, etc., contra a fé cristã. Essa lei, ela vem chamar a atenção, essa lei 9.099/95, 10.259/1 do Código Penal, do artigo 208, nos chama a atenção sobre essa questão dessa perseguição aos cristãos e à sua fé. Tudo isso perde-se o valor porque eles não querem saber, eles estão pisando na Constituição, pisando nas leis, e é como se ficasse aqui como aqueles filmes de faroeste, né? Um por todos, todos por um, não existe mais. É cada um para si, correndo. E os cristãos que se lixem, que se escondam, que se defendam. Tem um canal no YouTube de alguém que eu sigo porque ele tem fontes fidedignas, ele não fala mentiras, ele não vem com fake news. E esse rapaz,
ele tem uma forma, uma visão clara, mostrando e refutando tudo aquilo que contrapõe a fé cristã no mundo. E ele aborda vários assuntos. É interessante que você depois marque e que você depois vá lá visitá-lo, não é? E se inscreva no canal dele para que você se informe, você cristão, você que quer ficar informado, porque ele defende a fé cristã daqueles que aceitam Jesus como Senhor da sua vida. Esse rapaz é o Bernardo Kuster. Bernardo Kuster. Ele mostra claramente sobre tudo isso, dando fonte, dando números e dados, sem fake news. Não fala por ele mesmo, mas ele fala, claro, dá a sua opinião de cristão, mas ele mostra dados. Nós vemos hoje na China professores que, se abordarem em temas ou na sala de aula para alunos a questão cristã, eles são afastados, perseguidos e correm perigo de morte. Nós vemos também na China, ameaçam famílias e pais a tirar a guarda dos filhos se aderirem a Cristo como Senhor da sua vida. Ainda mais lá, eles ameaçam confiscar terra daqueles que professarem Jesus como Senhor da sua vida. E quando vimos aí o Bolsonaro na ONU pedir para que os países, que a nação de todo mundo se unissem, que os líderes se unissem, que se unam para lutar contra uma cristofobia que está havendo no planeta Terra, ele foi zombado principalmente na sua pátria. Perseguido principalmente na sua pátria por aqueles que se diz esquerda e por aqueles que são de famílias, têm pais, têm mães, e que bebem desta água, dessa terra batizada como terra de Santa Cruz. Terra que foi batizada como terra de Santa Cruz. Essa cruz que é o mesmo símbolo que muitos daqueles que perseguem os cristãos no nosso país introduziram no ânus. E o nosso presidente, ele pediu ajuda, pediu a união, pedindo que unissem a ele para lutar, que o mundo se unisse contra a cristofobia. Quando mostrando dados da China, do mundo todo. O mundo hoje clama por uma vacina. Estão pedindo, não é? Que venha, que professe, que alguém ache, e está uma luta, uma disputa aí, quem é que vai estar na frente? Quem é que vai lançar a vacina? E nós vemos aí que no Brasil está criando-se uma ideologia de alguns estados, uma luta de política e de poder, contrapondo a verdade. E é difícil aceitar realmente. Veja, num país onde surgiu o vírus, mas antes do vírus ser propagado para o mundo, ele restabeleceu abastecendo o seu país de alimento, comprando tudo no mundo, lança-se o vírus, e esse mesmo país vende a máscara, e esse mesmo país vende os aparelhos respiratórios, e agora esse mesmo país vem oferecer a vacina, que ainda não é comprovada por uma ciência globalizada. Todos os países em conformidade e unidade para atestar como veracidade esta vacina. Se olhar na história, olhar e vai lá no YouTube, porque a internet nos mostra um caminho para clarear e tirar do tempo da ignorância, nós vamos ver o Dr. Anthony Wang, que tem árvore genealógica da China, brasileiro, Dr. Anthony Wang, Dr. Alexandre Loyola, eles mostram e dão dados do perigo de se tomar uma vacina e o que já aconteceu lá atrás com vacinas que foram testadas, como estão querendo fazer no nosso país, antes do tempo correto, do tempo certo. Porque tudo tem começo, meio e fim. Levanta-se claramente um ponto de interrogação.
Levanta claramente. Nós vemos aí que está criando uma ideologia de países socialistas que estão aderindo a uma posição de esquerda. O relógio da verdade está assim, tic-tac, tic-tac, tic-tac. O relógio está correndo, o tempo está passando, a hora está chegando. Deus está mostrando os seus sinais. Muitos zombam e não creem. E muitos desses, a Bíblia não mente quando ela diz que chegará naquele dia que haverá muitos choros e ranger de dente. Lágrimas serão derramadas, gritos de socorro por todos esses que perseguem. Querem a liberdade de viver, querem a liberdade do ir, do vir e de fazer o que querem. Eles querem a liberdade, mas não aceitam a liberdade nossa, cristã, de também vivermos a nossa fé e praticarmos a nossa fé. Eles escolheram a opção e o jeito e a como eles querem viver, mas não aceitam a nossa forma de vida. Nós optamos e acreditamos no Cristo Salvador. Um Cristo Salvador, que veio e que na sua palavra ele deixou bem claro para nós. Aí você pergunta, diante de tudo isso e o que nós estamos vendo nas redes sociais, a gente está vendo, claro, nas redes sociais, mas escuta, e o silêncio da igreja? E o silêncio? Igrejas não estão se manifestando a um pastor, um leigo aqui, um leigo acolá, que está ainda se manifestando. Por que esse silêncio da grande liderança da igreja? Por que fica esse silêncio? E há muitas críticas, até mesmo aquele que é o líder da igreja hoje, Papa Francisco. Por isso eu peço que você dê uma olhada no que o Bernardo Custer diz sobre o Papa e o homossexualismo nessa questão. Toda essa notícia que correu essa semana, ele dá dados e fontes e ele mostra fatos, ele não vem com achismo. E você vai entender. Agora, por que é tão criticado? Não é hora de imaginar que um líder, na verdade, ele precisa medir as suas palavras. Ah, mas ele falou. Vai buscar o porquê e quando e como foi falado isso e quando foi falado isso e por que razão foi falado isso. Por isto eu digo, Bernardo Custer, ele dá esses dados. Dá esses dados. Eu tenho o meu canal no YouTube, né? Portal Passa Visão no YouTube, que é vídeos espirituais, né? De momento de espiritualidade, de oração. Ah, tem quantos seguidores? Não. A preocupação hoje há milhões, tem milhares, tem centenas, tem dezenas. Não, estou pondo aqueles que foram tocados pela graça e que querem meditar comigo, vá. Dá o like, compartilhe, ou então ouça, medite comigo. Não há um ego de aparecer nos palcos da vida. Meu ego é viver e mostrar e partilhar com você a verdade. A verdade. Por isso estou pedindo, visite o canal do Bernardo Custer. E você vai ver ele falando sobre esse fato. Agora, esta liderança da igreja entendeu em primeiro lugar, aquele que é líder espiritual, todo líder espiritual, ele tem que ter um primeiro conceito na sua alma. Um conceito na sua alma e entender o que diz a Bíblia em Eclesiástico 20, de 5 a 8. A quem se cala porque não sabe falar, e a quem se cala porque reconhece quando é o tempo de falar. O sábio permanece calado até o momento oportuno, mas o leviano e imprudente não espera a ocasião. Aqueles que se expandem em palavras prejudica-se a si mesmo e torna-se odioso. Portanto, há uma necessidade, líderes cristãos, será que não conheceram aqui isso que está no Evangelho e que está no livro de Eclesiástico, capítulo 20, de 5 a 8? A intenção e o desejo de observar
aquilo que pode estar saindo da sua boca, porque Cristo Jesus, ele diz o que no Evangelho? O mal não é o que entra no homem, mas o que sai da sua boca. O que sai da sua boca. A língua muitas vezes é uma espada que corta de ambos os lados. E muitos não sabem frear essa própria língua, como diz São Paulo na carta aos Tiago, no capítulo 3. A língua é um dos menores membros do corpo humano. Com ela, podemos abençoar o curso da nossa vida, mas com a mesma língua, amaldiçoamos o curso da nossa vida. É como o leme de um navio pequeno, ele coordena todo o trajeto do seu navio, diz Paulo. E Paulo ainda diz que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. De um pé de azeitona não nasce morango. Portanto, de uma boca que professa Jesus, não pode professar o mal. Uns lábios que levantam os braços para rezar o Pai Nosso, e onde diz o Pai Nosso que contém toda a essência do que precisamos, é a oração por excelência. Que nós pedimos o perdão para livrar-nos do mal, falamos do pão de cada dia, mas ao mesmo tempo, nos mesmos lábios que levanta e que reza o Pai Nosso, está amaldiçoando, está blasfemando, está xingando, está falando palavrão e está tomando como propriedade viver dentro das fake news e do ódio, não somente de um sentimento, mas de ação por aqueles que que eu não compactuo com a minha fé. Portanto, a primazia de um líder é a oração. Vejamos, esperamos o tempo, em vez de cobrar do líder, do Papa, daquelas lideranças, esperamos o tempo, a resposta virá. Deus, na sua onipotência, ele soprará com a sua onisciência, o seu Santo Espírito, no coração desses líderes, para dar a resposta do jeito certo, na hora certa, para as pessoas certas. Que Deus, na sua onipresença, ele está no meio de nós. Ele caminha no meio de nós. Vemos tudo isso nesses países que estão abraçando aí o socialismo. Como alguns dias atrás, queimando igreja. Não é? Botando fogo em igreja. O que é a igreja? De repente eu estou falando com você amanhã que vai ver esse vídeo, não é? Essa live. Você que tem, eu vou na casa do seu João, eu vou na casa do Pedro, eu vou visitar o Paulo, vou na casa do Luiz. Quando vamos na casa de alguém, nós sabemos, damos primeiro o nome da pessoa dessa casa, mas eu vou na casa. A igreja também é a casa de alguém. Ela é a casa do amor. A igreja é a casa do amor. Sim, porque Deus é amor. Logo, a igreja é a casa do amor. O amor nos espera na igreja. Ele espera lá na igreja, na sua casa. A igreja é a casa da luz. Porque Cristo é luz. É ali onde ele se encontra, a igreja, onde o pai senta com o filho na mesa para perguntar como que está a vida. Não é assim na casa, quando um filho chega que vai visitar o pai, a primeira coisa que o pai fala, e o filho pergunta também, pai, oi pai, como que você está? E chega a dar um abraço no pai, dá um abraço na mãe. Não é isso? Quando vai visitar a casa do pai? Não é assim que se faz? E às vezes sentam para ali almoçar, trocar figurinhas, diálogos da vida, falar de coisas. Não é assim? E ali filhos recebem a reprimenda e até uma correção dos pais e conselhos também dos pais. Não é assim que acontece? Na igreja não é diferente. Quando vamos na igreja, na casa do silêncio, ali temos respeito, porque estamos chegando na casa do Pai. E ali nós vamos derramar as nossas titicas. E ali nós vamos conversar com o Pai, questionar o Pai. Meu Deus, por que está acontecendo comigo? Jesus, olha isso, eu não aceito, Senhor, isso. Conversar com Ele intimamente, porque Deus, Ele é uma pessoa. A diferença de nós é que Ele é o divino, nós somos humanos, é o poder, nós somos a fraqueza. Ele é a misericórdia na nossa miséria. E ali nós vamos derramando e conversando, e ali o Senhor, na
na sua plenitude de poder, na sua onisciência e onipresença, ele sopra o seu espírito de sabedoria no humano para falar com o próprio humano. No humano para falar no próprio humano. Não é assim que o Senhor diz na carta de Oséias, no capítulo 11? Efraim era ainda criança e eu cuidava dele. Segurava com laços humanos e com laços de amor. Segurava com laços humanos e com laços de amor. Como é que uma mãe segura um filho em seus braços? Não é os laços humanos? No coração de uma mãe, no teu amor? Mas por que faz aquilo? Deus impregna no coração ali, entrelaça ali um sentimento de amor entre pais, mães e filhos. E todo cuidado vão tendo para que o filho não se perca, para que não corra perigo. Assim a igreja nos chama, é na igreja que nós vamos ter esse diálogo, porque a igreja é a casa da luz. Sim, porque Cristo é a luz. Não é isso que diz no prólogo? Veja, no primeiro capítulo do Evangelho de São João, diz assim, preste bem atenção, né? No primeiro capítulo, diz assim, o verbo, no capítulo 1, versículo 9, o verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhe o poder de tornarem-se filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do Pai, cheio de graça e verdade. Veja, João narrando isso, o verbo era a verdadeira luz. E quando entramos na casa do Pai, nós recebemos uma luz da sabedoria, do discernimento, de abrir a visão. Pena que não tomamos a mesma posse da fé daquele centurião, que foi buscar, foi em encontro com Jesus e pedir por alguém que ele amava, que estava enfermo, que era alguém que o servia, que era alguém que cooperava para o bem-estar dele, mas estava enfermo. E ele, longe, encontrou com Jesus e falou de cara, Senhor, meu servo está enfermo, eu preciso que vá curá-lo, que cure. Jesus disse, vamos lá. Ele falou, não, Senhor, que entreis em minha casa. Em outras palavras, eu tenho cacas, eu tenho problemas, eu tenho pecados, mas dizei uma, olha, presta atenção nisso, uma só palavra e meu servo será curado. Jesus olhou para todos, como narra o Evangelho, e disse, nunca vi tamanha fé por onde caminhei. Pode ir, disse para o centurião, teu servo foi curado. E assim aconteceu. Mas o que ele pediu para Jesus? Dizei, Senhor, uma só palavra. Agora eu pergunto, se muitos às vezes não estão entendendo, não compreendem, e até muitos cristãos que estão deixando se levar com críticas. Uma coisa é refutar, eu também refuto, quando é a verdade. E eu sei que na nossa igreja tem muitos pastores vestidos de lobo vestido de ovelha. Claro que tem. Muitos que compram estão vestindo um processo de uma roupa esquerdista. Claro que tem. Que abraçaram uma forma de ideologia, abençoando toda essa ideologia nefastas. E vem desde a gays para destruir as famílias, destruindo com toda a ideologia, né, aderindo a aborto e tantas outras ideologias, nas quais eles vêm, esse socialismo vem apregoando na América. Claro que temos, não só na nossa igreja católica, mas na igreja evangélica, muitos líderes, claro, mas eu não posso, você, não podemos jogar todo um saco de batata fora por causa de 2, 3 ou meia dúzia de batata. É preciso que nós saibamos separar. Pegue a batata que está estragada, tire, coloque do lado e observe que o saco está cheio de batatas de primeira qualidade.
Portanto, não podemos condenar um todo por causa de um pouco. E os líderes, são muitos líderes que se colocam como ministros para mostrar e apresentar a verdade. Muitos líderes desses, eles são humanos. A casa do Pai é a casa da luz, é a casa do amor. O amor fala do amor. O amor fala do seu próprio amor. A luz dá a sua própria luz na sua casa. Por causa disso, criou-se esse ranço, esse ódio daqueles que, não é? Mas é o ódio da igreja, que querem destruir a igreja, querem queimar a igreja por causa do ódio da igreja. Vai destruir um templo de pedra. Está destruindo, mas não destrói a fé. Você não vai destruir a fé. Você não vai tirar do nosso coração, que está impregnado, a fé no Cristo, que é o Senhor da nossa vida. Mas o ódio dessas pessoas não é da igreja, é o ódio da luz. Porque a verdade incomoda. Sabe quando você já viu em filmes, e você talvez já tenha ido, eu já fui, em cavernas, quando você vai adentrando no escuro e que você acende uma luz, os morcegos ficam incomodados e eles se alvoroçam, se debatem voando por causa do reflexo da luz, e muitos até tendenciam a atacar você por causa da luz. É isso que está acontecendo, a luz do Espírito. A palavra está sendo entranhada, o amor de Deus está pegando, está indo, está sendo exalado a muitas pessoas professando que Jesus é a solução, que o amor está abraçando esse planeta e que tudo vai ter uma mudança. Logo, os morcegos, aqueles que foram mordidos, envenenados, com sangue maléfico, atacam, porque a verdade incomoda. Não é isso que diz aquilo que o nosso presidente falou em própria rede mundial na ONU, quando ele diz, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então veja, a verdade, porque ela liberta, ela incomoda. Nem todo mundo hoje está preparado para ouvir a verdade. Não é isto? Nem todos. Quando você fala, muitos, vai encher o saco, não quero saber. Não só sobre em relação à fé, a cristão, a Deus, mas em outras coisas tem pessoas que não aceitam ouvir a verdade. Porque a verdade incomoda, a verdade irrita. E por irritar essas pessoas tem a capacidade de blasfemar, de falar e de agir de uma forma truculenta. São filhos rebeldes. Sabe aquele filho que o pai chama, que o pai senta, que o pai avisa, e muitas vezes ele sai batendo a porta, não enche o saco, aí bate a porta do quarto e sai, e quando volta e a mãe ora, e o pai ora, e o pai dá conselho, quanto mais fala, mais se irrita. Mas ele está sempre ali, e ele sabe que é a casa do pai, ele sabe que é a mãe. Mas quando ele volta para casa, ele já volta armado, já vai me encher o saco, vou chegar lá, já vão começar a falar. Aí ele começa a quebra, bate porta, isso e aquilo. São essas pessoas que sabem da existência de Deus, sabem qual que é a solução, mas o gosto pela libertinagem está tirando a liberdade de ser e de ver e de fazer diferente. Por isso que Paulo fala, muitos foram levados pelo desejo de libertinagem. Libertinagem, diz Paulo na sua carta, quando ele fala aos Gálatas, que o gosto pela libertinagem tomou conta do coração. Muitos que se dizem até mesmo cristãos. E aqueles que, depois de tomar o gosto por essa libertinagem, eles se vestem de um sentimento de ranço, de ódio, são contaminados pela droga das falácias, sem falar da verdadeira droga, das químicas derramadas por aí, e a libertinagem toma conta e eles começam a atacar e eles não percebem que estão atacando eles mesmos.
achando que destruir um templo, destruir e queimar uma igreja, vai queimar a fé. Queimar, destruir, derrubar uma cruz, vai derrubar a fé. A cruz é um sinal que foi impregnado em nossa alma. No Brasil, graças a Deus, foi batizado com uma primeira oração de uma Santa Missa como terra de Santa Cruz. Talvez seja tanto ataque dessa esquerda que vestiu e foi contaminada pelo sangue maléfico. E a cruz é o sinal. E na cruz, tudo o que era impossível encerrou. Na cruz parou. Ali terminou tudo, todas as nossas impossibilidades. Porque a partir da cruz, após a cruz, tudo nos tornou possível. Porque Jesus fez isso por nós. Nós professamos essa fé. E cremos nesta veracidade. Essa mania de querer quebrar, de querer destruir imagens sacras, igrejas católicas, igrejas evangélicas, templos de outras denominações, é um desejo, não é um desejo, é um desejo humano desses que assim fazem, mas são as drogas do mal que foi ingerida por uma vivência de libertinagem, que assim o fez. Que assim o fez e vem fazendo com eles. A igreja é este aprisco. É a casa do Pai. Aonde as ovelhas, aquele aprisco, os pastores buscam as ovelhas, trazem para a casa, o aprisco era chamado, aonde era trancado, e ali ele conta as suas ovelhas, e muitas que vinham cheias de carrapicho, ele cuidava delas, outras que vinham enfermas, ali ele ia cuidar, fazer o curativo naquelas ovelhas. E muitas das vezes daquelas ovelhas, veja, ainda hoje, aonde em alguns países que criam ovelhas, sabe o que o pastor faz com aquela ovelha que não para no meio das outras, que ela sai, ele coloca ali, ele fica vigiando elas, ele vigia, mas ele vê que uma é rebelde, ela sai. E a razão pela qual Jesus diz que deixou as 99 e foi atrás daquela uma. Sabe, e ele faz isso uma ou duas vezes. Quando ele vê que ele é muito arredia, isso acontece ainda hoje, eles quebram uma das pernas dessa ovelha. Quebra uma das pernas e coloca ali uma tala. E quando ele vai levar as ovelhas, ele até ajuda a levar aquela ovelha nas costas. Chegando lá, ele deixa lá aquela ovelha no meio das outras e ela não consegue ir para longe, porque ela tem dificuldade de locomover. O tempo vai passando e aquilo vai cauterizando. E ele já pode tirar a tala, porque a perna foi curada. E aí o que acontece? Ela perdeu o hábito, ela acostumou, ela sabe que é ali perto e que ela tem o mesmo alimento. Ela não vai mais. Assim é feito. Muitas vezes muitos não entendem. Mas por que esta prova? No meio de uma provação, muitas pessoas não sabem perguntar. Ficam, por que isso, meu Deus? Por que está acontecendo isso, meu Deus? Não, para quê? Para quê? Por que Deus está permitindo isto? Muitos são rebeldes. Por que tem aquele ditado, provérbio popular, que diz, quem não conhece Cristo e não busca conhecê-lo no amor, existe uma grande de reconhecer. Portanto, como diz São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6, não é contra homem de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal espalhada pelos ares. Veja, o inimigo ele está trabalhando de uma forma ferrenha, intensificada, para contaminar esses corações, para contra-atacar contra eles mesmos a sua fé, e combater e se revoltar contra a casa do Pai. Ovelhas rebeldes. E não aceitar a cruz, o grande sinal do amor. Não é isso que São Paulo diz na carta aos Gálatas,
Veja, São Paulo fala na carta aos Gálatas algo interessante para nós. Veja, me ajuda aqui. Paulo aos Gálatas. São Paulo diz para nós assim: vede com que tamanho de letra vos escrevo do próprio punho. Os que vos obrigam à circuncisão são homens que nada querem. Fazem isso para não ser, porque não aceitam ser perseguidos de Cristo. Nem os próprios circuncisos observam a lei. O que ele está querendo dizer com isso? E no final ele vem dizer: quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, observe, quando ele diz, nem os próprios circuncisos, muitos deles não observam a lei. Não entenderam o sentido da cruz. Muitos também que estão na igreja e que reconhecem Jesus como o Senhor da sua vida, não entenderam o sentido da cruz. Aquilo que Jesus diz no Evangelho. Como Moisés levantou a serpente no madeiro, para que todos que nela crê e se prostrar diante dela sejam curados, assim também, diz ele, o Filho do Homem será levantado no madeiro, para que todos que nele crê recebam a vida eterna, sejam curados, sejam libertos. A cruz é o sinal da libertação, aonde tudo parou, todo o mal ali encerrou. A partir da cruz, o amor foi exalado, Jesus mostrou e ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E Jesus começou a orar e clamar por nós, e o que ele diz no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus orou ao Pai, por nós. Diz o Senhor, no capítulo 17, de 20, seguinte: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, Pai. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, está em mim e eu em ti. E eu em ti, para que também eles estejam em nós. E o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. E o mundo reconheça que me enviastes e o amastes como amastes a mim. Pai, quero que onde eu estou, estejam comigo aqueles que me destes, para que vejam que me concedestes, porque me amasses antes da criação do mundo. Pai, eu não quero que tires do mundo, como também não sou do mundo, mas que santifica-os pela verdade da sua palavra. Veja, a importância é quando o Senhor está fazendo isso e quando Ele ora por nós. A revolta desses corações é o veneno. É o veneno. Esse veneno que lá no início, como diz a palavra, que a serpente deu para que Eva desse a primeira mordida. E muitos dizem, o pecado entrou pela mulher. A mulher disse o sim e aí contaminou que o pecado. Tá bom. Então tem uma resposta, porque o próprio Deus deu a resposta tempo depois. Se o pecado entrou por uma mulher, a salvação entrou por outra. O resgate entrou por outra. A libertação entrou por outra. Maria. Deus, ele está sempre uma resposta dentro do seu tempo e dentro da oração daqueles que realmente creem. Portanto, nós temos que estar atentos à revolta desses que se revoltam contra a própria casa do Pai. Jesus é a igreja. Jesus é a igreja. E quem é o líder dessa igreja? É o pastor, é o papa, é o padre, é o bispo. Ele é um ministro constituído na graça do Espírito. Mas veja, humano, pecador, que também pode cair. O ministro, o líder é Cristo, é o Espírito Santo. Aqueles que ouvem o Espírito e que clamam o Espírito, caminham no Espírito, oram no Espírito, falam no Espírito. Por isso que é preciso entender que se olhar a Bíblia como um livro qualquer, você não vai entender. Por quê? A Bíblia precisa ser lida com o mesmo Espírito que ela foi escrita.
se ler ela no mesmo espírito de humildade, de entrega, de entendimento, vai poder compreender e beber da sabedoria. E conhecer e se auto-reconhecer como ser humano que depende desta misericórdia da palavra. Porque a própria Bíblia, a própria palavra diz Cristo. Aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e meu Pai veremos nele e nele faremos morada. Aquele que me ama e ama a minha palavra. Ah, mas eu conheço o Senhor, eu acredito em Deus, mas ele é mudo, ele não fala. Então você não crê na palavra, porque Cristo não é mudo, Deus é uma pessoa. Se tens Cristo, tens Deus como mudo, então não adianta ajoelhar para orar, porque está falando para alguém mudo, esse mudo não ouve, esse surdo não ouve. Logo, se é surdo e se é mudo, mas se eu creio, se eu estou orando, e se eu me ajoelho e se eu clamo, é porque eu reconheço que ele não é surdo e não é mudo. Logo, se ele não é mudo, ele deixou os seus escritos. Para isto, é outro tema. Mostrar para você que é a verdade, a palavra de Deus. Aí é onde ele diz, em João 15:7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiser. Ele nos dá a condição. Ele sempre nos fala e nos coloca dizendo do seu amor. Por isso, o líder dessa igreja, o líder por excelência, é Deus. É Cristo, Espírito Santo, é a Santíssima Trindade. Ele disse a Pedro, Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Mas veja, Pedro já foi, Pedro já ganhou o seu lugar junto de Deus. Assim nós cremos. Os homens que viveram a fé, muitos vão chamar, mas por que fulano é santo? Porque ele teve uma vida santa, porque ele teve uma vida de caridade, de amor, de entrega, não fazia acepção de raça, de cor e de credo, dava testemunho da verdade e vivia na verdade, amando. E teve os seus rastros de verdades durante todo o processo da vida. Por isto, não tem outro caminho, como diz Paulo, ganhou a santidade. Pedro, Jesus disse para ele, Pedro, tu és pedra, sobre ti edifico a minha igreja. Pedro já foi, mas a igreja continua. Outros Pedros, outros Paulos, continua aí, ecoando a voz do Senhor. Se eu acabei de dizer, veja agora, João 14, versículo 23, diz Jesus, aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e meu Pai veremos nele e nele faremos morada. Logo, o que eu falei aqui foi o que Deus disse. Então, a minha voz ecoou a voz de Deus, a voz do Espírito, aquilo que ele escreveu e aquilo que ele disse e aquilo que ele falou. Logo, é o eco, é como você gritar numa caverna o nome de alguém e essa voz vai. O eco da voz de Deus está ecoando através da sua palavra deixada para nós. Logo, o líder da igreja por excelência é Cristo. Mas infelizmente, muitos deixam levar mais pelo veneno da carne, pelas libertinagens mesmo sendo líderes, e se deixam levar por seus gostos humanos. Outros até vendendo a palavra de Deus e vendendo a palavra como graça. Tem como se fosse uma troca. Por isso, vai se caindo num descrédito, mas por quê? Não Deus cai no descrédito, não a sua igreja, não a sua palavra. Muitos que deturpam o coração dos cristãos, vendendo a palavra de Deus, vendendo a graça de Deus. Jesus disse para Pedro também, Pedro, tu me amas? Pedro disse, amo o Senhor. Jesus deu um tempinho e volta a perguntar a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro disse, amo o Senhor. E Pedro já passou a não entender, porque ele perguntou 2 vezes. No terceiro momento, Jesus volta a Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Neste momento, diz a palavra que Pedro fez o quê? Senhor. Pedro respondeu diferente. Senhor, sabes tudo, mas sabes que eu te amo.
Em outras palavras, Senhor, sabes que eu sou humano, sabe que eu sou fraco, sabe que eu tenho minhas debilidades, sabe, Senhor, tudo de mim, mas sabe que eu te amo. Esse é o líder da verdade. Senhor, sabe que sou fraco, mas eu preciso de ti. É um líder que reflete Cristo, que apresenta Cristo e que dá o amor de Cristo. Não amor seu próprio, do seu prazer, da sua ganância, do seu ego, mostrando uma luz própria, não apresentando a luz que é Cristo. Quando Jesus mandou buscar aquele jumento para entrar em Jerusalém, e ele montou no jumento, e ali seguia os apóstolos, e ele foi entrando em Jerusalém, e o povo clamava, Jesus, filho de Davi, aclamava os seus ramos, e aclamava, levantava e gritava o nome de Jesus. Nenhum gritava, ô jumento, viva o cavalo, viva o animal, viva... Não, gritavam o nome de Jesus. O líder, ele apresenta Cristo. Cristo é bendito, louvado, Cristo é aclamado, Cristo é aplaudido pelo verdadeiro líder que apresenta no reflexo de vida a Cristo. Este é um líder que apresenta a Cristo. Quando as pessoas veem nas suas ações, na sua palavra, no seu modo de vida, Deus. Deus. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, mas sabe que eu te amo. Observa o livro de Efésios, no capítulo 6, de 16 e 17. 6, 16 e 17. Diz o quê? Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com o que possais apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação, a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Abraçai, primeiro passo, a fé. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Aqueles que realmente tomaram o entendimento e que buscam beber com uma palavra, como aquele centurião fez, Senhor, basta uma palavra. Tem pessoas que vão anos e anos a fio na igreja e que leem Bíblia, que leem versículo e que são decorativos, são os decorebas de versículos da palavra, decorebas de passagens da palavra, recitam salmos decorados, são pessoas, mas com a boca professa uma coisa, na vida processa outra. O centurião diz, Senhor, uma só palavra e meu servo será curado. A pergunta que Deus nos faz, quantas vezes você já ouviu que eu posso mudar? Quantas vezes você já ouviu isso da minha palavra? Quantos evangelhos, quantas passagens, quantos salmos recitados? E nada mudou, é hora de perguntar por quê. E reavaliar os seus conceitos de cristão. E por que você está com tanto ódio e criando ódio daqueles que queimam, que perseguem e ódio até para defamar a sua própria fé? A nossa arma é a oração. A nossa arma é a oração. O que diz aqui no livro de Macabeus, no capítulo 3 do livro de Macabeus, versículo 18, diz assim: é fácil, respondeu Judas, a um punhado de gente fazer-se respeitar. Observe isso, leio de novo. É fácil, respondeu Judas, a um punhado de gente fazer-se respeitar por muitos. Para o Deus do céu, não há diferença entre a salvação de uma multidão e de um punhado de homens. Porque a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Entendeu? Não depende da quantidade de muitos, daqueles mesmo que falam, e daqueles que dizem isto ou aquilo, mas da força que desce do alto. Que força é essa? Aquela que próprio Cristo diz: eu vou para o Pai, e junto ao Pai vou enviar o Paráclito, o Espírito Santo, para vos recordar e ensinar todas as coisas. É preciso que nós entendamos isto.
Existe sim uma força maléfica rondando e minando na cabeça de muitas pessoas, minando de muitos corações, e a meta é destruir os cristãos, destruir aqueles que professam Cristo. A meta é essa, de pegar esses filhos birrentos, sabe esses filhos birrentos? Birra que faz birra, que faz birra. A meta é pegar esses filhos e ir envenenando cada vez mais. Esses que já experimentaram a droga, da mágoa, do ódio, do ranço, do rancor, da inveja, do ciúme, da fofoca, da ambição, da corrupção. Aonde ele achou uma portinha aberta, ele vai colocando mais veneno, mais veneno, mais veneno. Ele vai envenenando cada vez mais, para que a pessoa fique totalmente contaminada e se revolta contra a casa do Pai. Se revolta contra a casa do Pai. A nossa meta é a oração. Tem um testemunho de uma mulher. O marido chegava todos os dias bêbado em casa. Chegava, já quebrava tudo, já batia e já empurrava a porta, e era nomes, e maltratava os filhos e tal. Ele chegava, vinha do trabalho e passava nos botecos para encher a cara para ir para casa. Era vício chegar na jogatina dos baralhos. E depois que sair do serviço, o primeiro lugar era o mundo. Era fazer as transgressões, era a bebida, era enfim. E ela não parava de orar, porque ela tinha na sua essência a fé em Deus e esperava e acreditava que Deus manifestaria a sua misericórdia ao seu amado marido. Diante do sofrimento, ela orava. Certo dia, na hora dele sair, e ele foi para sair, caiu-se uma tempestade, uma chuva temerosa, e aquela chuva terrível que vinha com tudo e muita forte a chuva, e ali o boteco foi fechado, tudo foi fechado, acabou a luz do lugarejo, da cidade, e ele chegando no seu bairro, naquele escuro, e ele chegando, ele viu, de longe que ele viu uma luz. Ele chegou na porta daquela chuva, porque ele achou que ele podia ficar nos botecos da vida bebendo, mas ele não conseguiu, porque a chuva tiveram que fechar, e ele já sai meio cabotado dos botecos, e a chuva não deixou ele se embebedar como de costume. Ele pegou e olhou pela fresta da porta daquela casinha simples de madeira, ele olhou a fresta. Ele viu que aquela luz era. Ali estava uma vela acesa, e a mulher dele com as crianças de joelho, pedindo. E ela clamava: Pai, Deus misericordioso, proteja o meu marido, nós o amamos. Senhor, livra ele, Senhor, do perigo agora onde quer que esteja. Eu amo meu marido, Senhor. Senhor, e ela começou a clamar, e as crianças ali, e ali ela orando, e ele foi olhando aquela cena, e foi se caindo na porta, olhando, ele foi vendo ali como ela professava nas orações, e quando ela terminando a oração, ela vê que tem alguém fungando, e ela viu que alguém chorava. Ela correu para a porta. Chegou lá e estava o marido no chão da porta com a chuva torrencial, ele chorando. Ela grudou ele querendo saber o que puxou para dentro, e ele abraçou ela e os filhos. E naquele dia ele foi tocado e mudou de vida, porque ele nunca recebeu tanto amor. E aquela luz daquela vela atraiu ele, atraiu. Quando o cristão é luz, quando ele recebe a luz do Espírito, ele ilumina. Só vamos ser capazes de enxergar a face de alguém no escuro se nós tivermos a luz. Quem não tem luz não consegue ver a face do outro. Vê tudo, face de qualquer coisa, menos a face do outro ou da outra. Quando alguém é luz, tem a capacidade de iluminar e de trazer o outro para a luz. Mas quando alguém não tem a luz de Cristo, que é a luz do amor, do entendimento, da compreensão, do respeito, do silêncio e da oração, vai ter a incapacidade de poder enxergar. Não enxerga, vai enxergar tudo, menos o humano. Você viu o que Jesus fez com o cego de Betsaida? Quando levaram o cego para Jesus curar, o cego trouxeram, Jesus pegou o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Lá fora da aldeia passou saliva nos olhos do cego e perguntou: o que você vê? Ele falou: eu vejo homens como árvores que andam.
Ele não via nada distintamente. Ele via homens, ele via pessoas, mas como se fosse um vulto. Um vulto. Jesus aí impõe as mãos sobre o cego e tira e diz: e agora o que tu vês? Vejo tudo distintamente. Por quê, meu querido? Porque a cura daquele cego não estava na cegueira carnal dos seus olhos. Estava lá dentro. Por que estava lá dentro? Porque num processo seguinte, Jesus fala o que para ele? Vá para a tua casa e não volte mais nessa aldeia. O cego já tinha abandonado a sua família, estava buscando as crendices. Ele tinha ranço, ele tinha raiva da vida que ele tinha. Ele não se autoaceitava. Jesus precisou curar primeiro o coração, para depois a visão ocular do cego. Então não adianta muitas pessoas querer a cura disso, querer uma situação ser resolvida na casa, na saúde, na situação financeira. Se eu quero que Deus venha e socorra essa situação, eu preciso antes pedir que Ele cure o meu interior. Eu preciso que o Senhor me dê entendimento e sabedoria para saborear verdadeiramente aquilo que eu peço para Ele. Sabe aquela comida que alguém vai e vai comer exageradamente depois da diarreia? Não comeu com demasia? Eu, por exemplo, tenho intolerância à lactose. Esses dias um exame de intolerância à lactose. O que eu estou fazendo? Procurando me esquivar de tudo que é derivado do leite. Eu estou reservado, agora não posso comer mais nada, ao contrário. Eu estou percebendo que a minha cadeia alimentar está ficando mais sadia até. Porque há um policiamento. Deus não permite algo se ele não tem uma causa e não tem um efeito posteriormente. É preciso nós compreendermos isso. Que esses que estão aí combatendo contra a nossa fé, destruindo a igreja, quebrando cruz, enfiando eucaristia na vagina, enfiando crucifixo no ânus, blasfemando contra Cristo, perseguindo cristãos católicos e evangélicos e entre outros, estão inflamados com o veneno do inimigo. Que veneno é este? E que veneno é este? O veneno que lá no início da criação, quando a Trindade, sim, não é esse o tema, mas eu posso dizer que é a Trindade, quando Deus disse para a mulher e para a serpente: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Porém, no futuro, porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Quando aconteceu isso? Quando Maria ficou grávida. A notícia corre, Herodes manda matar todas as crianças. Deus manda um anjo pegar José e Maria e levar para o Egito. Depois de um tempo, veio o recenseamento. E Herodes feliz porque achou que tinha matado. O inimigo ali enraizou no coração. Porque diz que nasceu um líder. Então ele queria que matasse. Não matou. Jesus foi crescendo em graça e em sabedoria. Vamos dar um salto. Lá na cruz, o inimigo fez de tudo para contaminar daqueles que se diziam cristãos, que se diziam temer a Deus na época, e eles com raiva, porque não tomaram Jesus como verdade, e os seus próprios, como diz João, a luz veio ao mundo para os seus e os seus não o receberam. E aqueles que se diziam líderes, conhecedores da palavra, que ajudaram a levar Jesus para a cruz, envenenado pelo demônio. Então observe. Lá na cruz, Satanás foi derrotado. Lá na cruz ele recebeu a derrota. O céu se manifesta, Deus fala a sua voz, treme-se a terra. Jesus ressuscita. O demônio ficou com uma raiva, precisou voltar na vida de Jesus. Ele precisou com raiva, porque ele achou que matando ele, resolvia tudo. Ele se irou contra Jesus, mas como ele chegar em Jesus? Ele precisou viajar na vida de Jesus, e aonde ele chegou? Na mulher. Então era ela. Então foi desta. E Maria diz o que no Magnífica de Lucas 1? Todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. Logo, ele se irrita ali na cruz, ele se irrita com toda a geração de Cristo. Toda a geração, tudo aquilo que se fez novo, toda a mudança, todos aqueles que foram libertos
Quando aqueles que professam Jesus, ele tem ódio. Porém, no futuro, ódio entre a tua descendência e a dela. Portanto, meu querido, quando você vê aqueles que estão se revoltando, destruindo igreja, destruindo templos, vamos orar, Senhor, tem de misericórdia e piedade, porque eles estão envenenados com o veneno do inimigo. São filhos birrentos. Quero perguntar para você, meu irmão e minha irmã, e quero dar um recado para você. Um recado para você. Se você muitas vezes se sente birrento e birrenta, porque você não recebeu, você lutou e você vai se irando com a vida, porque talvez seu olho grande, você vê que não aceita que o outro cresceu, que o outro está sendo abençoado, que está conseguindo isso e aquilo, e você começa a se revoltar consigo mesmo e revolta com Deus. Porque você acha que você não está conseguindo o que você quer e o outro está conseguindo. Porque o sentimento de inveja e de ciúme de Caim está tomando conta do teu coração. Aí a birra vem contra Deus e a melhor coisa que você acha de fazer é destruir a obra de Deus com palavras e com ações. Quebrar a imagem você acha que vai resolver? A imagem é um gesso, é uma pedra. Sim, a imagem. Como diz o Padre Zezinho, tenho imagem lá em casa e não cometo idolatria. Eu vejo a luz. Uma coisa é uma imagem, outra coisa é a pessoa de Maria ou de Jesus. Imagens são sinais a me lembrar por onde alguém seguiu. Imagens são sinais a me mostrar por onde alguém seguiu. Imagens são apenas o que são sinais. Veja, são só sinais de alguém que por onde Deus agiu. E quando olhamos a imagem de São Francisco, eu preciso, se eu ficar só na imagem, mas se eu voltar na vida de São Francisco, eu vou ver como ele viveu. Despojou-se de si mesmo em amor ao outro. São Francisco se doou pelo outro. Então não parei na imagem, eu fui voltar para a vida de alguém e me faz lembrar. Então se eu tomei concepção disso, eu olho e falo, São Francisco viveu o amor. Oh Deus, me dei o sentimento de São Francisco também para o meu coração. Imagens são apenas o que são. Então não é quebrando a imagem, meu querido e minha querida, que vai destruir a fé do cristão. Não é destruindo a igreja, templos, que vai destruir. Está derrotando você mesmo. Está se envenenando cada vez mais. O ódio só está crescendo em você. Porque Cristo cresce cada vez mais. Quanto mais quebra, quanto mais destrói, quanto mais queima um templo, aumenta a fé e o desejo do cristão por Deus. É simples. O nosso desejo aumenta. Não vai resolver, meu querido, você queimar. Deus te ama. Ele diz em Oséias, Efraim era ainda criança, eu já o amava com laços humanos e com laços de amor. Ensinava Efraim a caminhar, mas quanto mais ensinava, Efraim se afastava de mim. Ele diz ainda nessa passagem, veja que eu sou um Deus e não um homem. Sou um santo no meio de ti. Querido e querida, Deus é um homem. Não é um homem, ele é Deus. É o Espírito da verdade. Ele se fez carne, viveu no meio de nós. No seu tempo, no meu tempo, não, mas viveu no meio de nós. Caminhou, mostrou a sua glória, apresentou a sua glória. Querido e querida, repense os teus conceitos. A força que desce do alto, como diz o livro de Macabeus, a força que desce do alto vem para nos iluminar e transformar a nossa vida. É o Espírito Santo. É hora de pedirmos esse Espírito de Deus para que ele ilumine a nossa alma, ilumine o nosso coração, ilumine a sua casa. Ilumine os teus projetos de sensibilidade espiritual. Que você possa entender verdadeiramente o sentido da grande e da grandiosa espiritualidade de estar em Deus. Ser uno com o Senhor no momento da oração.
voltar para essa verdade que Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. E tudo que pedires ao Pai em meu nome, vou-lo farei para que o Pai seja glorificado. Portanto, querido, Jesus diz, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Amigo, irmão, meu querido, vem comigo para esta oração. Vem comigo, clame o Senhor comigo. Senhor, tem de piedade da minha miséria. Tem de piedade da minha pobreza espiritual. Tem de piedade, Senhor, da minha fé tão medíocre, Jesus. Senhor, tem de piedade do meu tão miserável amor. Jesus, tem de piedade, Senhor, da minha falta de entendimento, de compreensão. Jesus, tem de piedade da minha impaciência, Senhor, de não saber esperar em Ti. Senhor, revivei, Senhor, e removei em nós, Senhor, revigorai também em nós, Senhor, a graça, Senhor, do Teu Santo Espírito, que Ele possa ter, Senhor, a liberdade, Senhor, de fazermos com que nós possamos crescer na fé, que nós possamos crescer no amor, crescer no entendimento, Senhor, crescer na afabilidade, na bondade, na brandura, na temperança. Senhor, tirai de nós, Senhor, dos nossos lábios, da nossa língua e da nossa mão, o bastão do julgamento, de querer acusar as pessoas, de acusar as pessoas, Senhor. Esquecer, Senhor, as virtudes das pessoas, Senhor, e ficar voltando só para os defeitos, para as fraquezas, Senhor, e não ver o outro e a outra como humano e como humana. Tirai, Senhor, do nosso coração um sentimento de Caim, Senhor, que deseja destruir o outro e a outra. Senhor, Pai de amor e de misericórdia, mandai, Senhor, a luz do Teu Santo Espírito, Senhor, agora. Que a força, Senhor, de bondade, de amor, para todos aqueles que estão nas ruas, Senhor, nas calçadas, com frio, com sede, com fome, neste mundo, Senhor, espalhado, aonde quer que esteja. Mandai, Senhor, o Teu Espírito em efusão e em profusão, com força libertadora, a todos os leitos de hospitais e de UTIs, Senhor. Revigorai, Senhor, a inteligência, a sabedoria dos médicos e enfermeiros, para que eles possam, Senhor, ser bálsamo, Senhor, e instrumento Teu, Senhor, de cura, Senhor, e transformação desses corações que sofrem nesses leitos, Senhor. Senhor, Tu que és o bom pastor, visitai, Senhor, com a Tua promessa de misericórdia esses lares, muitos que sofrem, Senhor, em seus quartos, nas suas casas, muitos que sofrem, Senhor, nas lágrimas, pedindo socorro por tantas situações. Ó Deus de amor e de bondade, me coloco na Tua presença pedindo, Senhor, a graça do Teu amor e da Tua bondade, a força do Teu Santo Espírito, Senhor, para nos iluminar, para nos conduzir, Senhor, para a Tua verdade. Visita, Senhor, nesse momento, todos esses que estão agora orando comigo, visita a casa deles, Senhor, a dispensa, Senhor, de alimentos, Senhor. Reabastecei-os, Senhor. Visita, Senhor, todas as situações financeiras, Senhor. Mandai os Teus anjos para advogar essas causas, Senhor. Visita, Senhor, toda a falta de diálogo, de compreensão, de entendimento e entretenimento, Senhor. Deus misericordioso, revigorai a alegria nessas casas que estão escuras, nesses corações que estão tristes. Revigorai, Senhor, com um sentimento de fortaleza, Senhor, pela Tua misericórdia. Te peço agora, Jesus, que ouça a nossa oração e que esta oração do Pai Nosso, Senhor, não seja somente um recitar de palavras, não seja só um balbuciar de vozes de palavras, mas que seja o eco, Senhor, de pedido de socorro do nosso interior junto ao Teu coração poderoso. Por isso rezo, Senhor, com meus irmãos. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá
as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém, Jesus. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, minha querida. E que você esteja cheio e seja cheia de paz. Amém? Até o próximo.